Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é o primeiro dia da imersão. Decisões decidem destinos. Que forte, não é mesmo? Nesses 12 dias, vamos aprender a tomar decisões que mudarão a nossa vida. Sim, vai mudar a minha, a sua e de todos aqueles que fazem parte dela. Não pense você que tomando decisões só vai interferir na sua vida. Não. Vamos olhar para a história da Bíblia. Adão e Eva, quando eles comeram daquele fruto, olha só, olha aqui estamos nós, por decisão deles. Eles decidiram comer. Não foi a serpente que enfiou aquela fruta goela abaixo, não. Não. Somos resultados daquilo que decidimos. E eu tenho uma pergunta para você. Você está feliz com os seus resultados? Eu tô. Você quer melhorar seus resultados? Então vem comigo. Vamos imergir aqui na palavra do Senhor e aprender com Ele como tomar decisões. Vamos ver histórias que deram certo e também deram errados. Famílias que foram impactadas porque uma pessoa decidiu errado. É forte, gente. Vamos entender a fórmula do que dá certo. Já está aqui pronto. A gente já conhece o que dá certo e o que dá errado. Então, por que a gente não mergulha na palavra do Senhor? Pelo fato do comodismo, o fato da gente estar distraído com outras coisas. Mas nesses 12 dias, não. Você vai focar. E o Senhor vai te trazer respostas que você está a tempo pedindo ao Senhor. Respostas para que você venha tomar a melhor decisão. E vai influenciar positivamente todos aqueles que fazem parte dela, da sua vida. Vamos lá? Vamos para a palavra do Senhor? Nesses 12 dias, nós estaremos meditando no livro de Ruth. Então, eu peço que você leia, medite, busque no Senhor uma revelação. Sim, a palavra dele renova cada manhã. Então, hoje, o que a gente vai ler, o que a gente vai estudar aqui, o Senhor vai falar com você também para outras áreas da sua vida. O Senhor, Ele quer que a gente melhore de vida. O Senhor, Ele quer o melhor para nós. Pensa bem, Deus Pai, Ele é um pai que quer o melhor para o seu filho. Você quer o melhor para o seu filho? Você quer o melhor para a sua família? Você quer o melhor para aqueles que fazem parte dela? Imagina Deus, que é perfeito. Ele quer que você decida com Ele, não sem Ele. Mas as pequenas decisões. Sim, Ele quer saber de tudo da sua vida. Porque o nome dele, o nome do filho dele vai ser glorificado, não é verdade? É o nome de Jesus, gente, que vai ser engrandecido quando a sua vida dá certo. Então vamos para a palavra, vamos aprender com o Espírito dele, com o Espírito Santo, como agir a partir de hoje. Vamos lá. Olha só, estaremos lendo o livro de Ruth. Porém, nós vamos falar da vida de Elimeleque. É mesmo? É mesmo. Por quê? A história de Ruth não começa com ela. Começa com seus antepassados, com outra história. É assim na nossa vida. A nossa história não começou com a gente, começou com nossos pais, nossos avós. E ali todas as pessoas que fizeram parte desse conjunto foi construindo a nossa história. Olha só, a família de Elimeleque e Moabe, é assim que começa o livro de Ruth. O livro é o nome dela, mas começa contando a história de Elimeleque. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Olha só. Vamos lá? Qual que é a primeira decisão? Anota aí, eu estou anotando aqui também. A primeira decisão que você precisa tomar é, antes de tudo, pergunte a Deus. Por quê? Foi o que Elimeleque não fez. Ele não perguntou a Deus. Olha só o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a família, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Essa era a intenção de Elimeleque. Está passando a terra agora, veio uma crise e eu vou me mover. Vou me mover por uma necessidade, a crise da fome. E ele foi na cabeça de Elimeleque.
era por um tempo, só por um tempo. Essa era a intenção dele. Mas vamos continuar a leitura? O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Olha a consequência da decisão desse homem. Por quê? Não perguntou a Deus. Não perguntou a Deus. Ele se moveu por uma necessidade. É isso que Elimeleque está me ensinando. Não se mova por uma necessidade, por causa de uma crise que chegou aonde ele estava e ele decidiu ir embora. Decidiu se mover. Vamos ver a consequência dessa decisão? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha. Olha a consequência, gente, dessa família. Ele morreu e deixou a mulher dele sozinha. Nessa época, ser viúvo não era fácil. O marido era a garantia de sustento. Vamos continuar a história? E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. 10 anos. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha. Novamente, olha a história aí. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Pensa na tragédia. Ela perdeu em 10 anos os seus 2 filhos e o seu marido. E mais ainda, ficou com 2 noras, gente. Com 2 noras, no qual ela teria que cuidar dessas 2 noras agora. As 2 viúvas. Naquela época, eles eram todo o sustento daquela família. Mas olha a consequência que veio sobre eles. Eles faziam parte do povo escolhido de Deus. Sim, eles vieram de Belém. Eles eram hebreus. Mas o que fez com que eles vivessem essa desgraça familiar? Por causa de uma má decisão. É isso. Sabe o que acontece aqui? Sabe o que Elimeleque me ensina? A perguntar a Deus quando eu for me mover. Gente, vai me mover territorialmente? Pergunte a Deus. Vai entrar em algum relacionamento, seja de negócios, seja de amizade, seja sentimental? Pergunte a Deus. Sim, porque consequências negativas podem vir para você. Você não pode mensurar, mas Deus sabe. Quantas notícias a gente vê por causa de amigos, pessoas foram perdidas, perderam-se a vida, porque andavam com pessoas que não deviam andar. Relacionamentos, quantas histórias a gente vê aí de mulheres ou de homens que perderam a vida por entrar em relacionamentos que não deviam, porque aquela pessoa já dava sinais problemáticos e ela não entendia. Como entender? Como saber? Como decidir? Perguntando àquele que conhece toda a sua vida. Deus conhece o seu nascer, o seu viver e o seu morrer. Por que não perguntar a Ele? Ei, a criatura é maior que o Criador? Você é maior que Deus? Não, Deus é maior que todos nós. Então vamos até Ele para saber do nosso futuro. Senhor, essa amizade, eu estou gostando dessa pessoa ser minha amiga, ela está frequentando a minha casa, os filhos dela são amigos dos meus filhos, mas o que o Senhor acha? Olha, você vai se espantar quando o Senhor disser afaste-se, porque Ele não é bom para você. Essa amizade não é boa para você. Essa pessoa não é bom para você. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração, foi o que Ele falou para Samuel a respeito de Davi. Samuel, eu não vejo como vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Sabe essa pessoa legal demais? Te ajuda em tudo? Deus conhece o coração dela.
Deus sabe se ela é boa para você ou não. Então, assim, você que está para decidir, devo ou não sair do trabalho, esse emprego? Você perguntou a Deus? Quando você orou e pediu a Deus que te desse essa porta de emprego, Ele deu para você, respondeu a sua oração. E agora você quer tomar a decisão de sair porque dentro do seu trabalho está difícil de lidar com pessoas? Está difícil? Agora você quer sair sem perguntar a Deus? E aí? E esse relacionamento que Deus te deu também, esse casamento? Deus te deu esse casamento e agora você quer sair sem perguntar a Deus? É isso mesmo, gente? Não, vai até Deus. Não cometa o mesmo erro de Elimeleque. Olha a tragédia que ele trouxe para essa mulher, para Noemi. Essa mulher ficou sozinha, sem esperança, sem vida, gente. Você imagina que depois ela fala lá no final desse capítulo que o nome dela não deveria nem se chamar mais Noemi, deveria se chamar Mara, porque a vida dela se tornou amarga. Gente, por causa da decisão de um homem, a vida dessa mulher se tornou amarga. Olha isso. Ela perdeu seus filhos, ela perdeu sonhos. Com certeza ela sonhava com netos. Com certeza ela sonhava em ver seus filhos crescerem, né? E tudo mais, que eles cresceram, eles casaram, mas não deram para ela netos. Você imagina, gente, que a vida dessa mulher... eu vou te ensinar algo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. O Senhor falou muito comigo assim, é fácil ler, é fácil. Eu li aqui em 4 versículos, em 5 versículos, a história de uma pessoa, mas quando se trata de viver, é difícil. Mas não é verdade? Mas o fato de viver são as decisões que você vai tomar. Você vai querer viver a mesma história de Elimeleque? É fácil ler, difícil viver. Sabe quando é difícil viver? Quando Deus diz para você, não, eu não quero que você vá para esse lugar, eu quero que você fique. Ou quando Deus diz para você, sim, eu quero que você saia do meio dos teus. No meio desse aconchego sentimental e emocional, eu quero que você saia e vá para uma terra, que ali eu vou tratar com você, ali você vai ser quem eu quero que você seja, ali você vai viver o meu propósito de vida. É fácil ler a história de Abraão. E quando Deus fala para você sair do meio da tua família, do meio dos teus parentes, e aí? Como é? Por isso, gente, precisamos decidir no Senhor. A primeira é, antes de tudo, pergunte a Deus. Sabe por quê? Quando você perguntar a Deus, Ele vai te revestir para você tomar as melhores decisões. E Ele vai te dar graça para você sair dessa amizade que você não consegue. Deus vai te dar graça para você sair desse relacionamento que você não consegue. Deus vai te dar graça para você permanecer nesse emprego que está sendo difícil. Deus vai derramar graça. Sabe por quê? Porque você decidiu obedecer. Quando você decide obedecer, o favor, a graça do Senhor vem sobre você. E aí o que era impossível de você fazer, não vai ser mais. Você vai resistir. Você vai compreender, aqui é o meu lugar. Eu perguntei ao Senhor e Ele falou, eu tenho que ficar. Então o Senhor vai derramar graça e você vai conseguir desenvolver tudo isso. Então, a lição de hoje é, antes de tudo, pergunte a Deus. A primeira decisão que você tem que tomar é essa. Antes de decidir, eu vou para o Pai, porque Ele já conhece o meu futuro. E nada melhor que consultar aquele que conhece toda a sua vida e sabe o que vai dar certo. Você imagina se Elimeleque tivesse ido até um profeta ou até Deus? Eu estou dizendo o profeta, porque na época eles consultavam muito o profeta, mas gente, nós temos a palavra de Deus, aqui está a resposta. Vá, busque no Senhor, na palavra, sobre essa questão que você tem para resolver. Não tem nenhuma questão da sua vida que não esteja aqui, ó. Todas as áreas, financeira, sentimental, emocional, espiritual, negócios, tudo está aqui dentro. Está aqui. Então vá para a palavra e consulte no Senhor e Ele vai te responder. Ele tem prazer em nos responder. Acontece que às vezes a gente vai consultar um amigo, vai perguntar
uma outra pessoa, mas não pergunta a Deus, o conhecedor do teu futuro, da tua vida. O que eu aprendi com Elimeleque? Não agir por emoção. Ele agiu por emoção. Então Elimeleque me ensina a não agir por emoção, por necessidade. Ai, tá uma crise, chegou uma crise, mudou o governo, eu vou embora. Quantas pessoas fizeram isso e hoje estão desesperadas para voltar? Com certeza você conhece alguém que tomou essa decisão e hoje quer voltar para sua terra. Porque lá é ruim? Não, porque ele foi sem perguntar ao Senhor. E não era do Senhor dele ir. Ele devia ficar aqui e permanecer. Olha só a declaração de Noemi, gente. Veja só. No final do capítulo 1, Noemi fala: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe. Uai, mas eles não estavam na fome? Como eles partiram de mãos cheias? Ah, porque tinha crise, mas a provisão de Deus estava com eles. E por quê? Porque eles estavam no lugar da obediência. Quando eles se moveram do lugar da obediência, o favor de Deus não acompanhou mais. Sabe aquele povo no deserto, 40 anos sendo suprido por Deus? Porque ali era a vontade deles de estar, a vontade de Deus de estar ali, porque o Senhor estava tratando com eles, com os rebeldes, obedientes, né? Não vamos falar dessa parte agora não, mas eles estavam no deserto. Deus colocou eles ali para tratar com eles 40 anos por murmuração, mas o favor de Deus estava sobre eles. Não faltava comida, as sandálias não desgastavam, as roupas não desgastavam. E por quê? Porque era o local da obediência. Era uma forma que Deus estava tratando deles. Então, Elimeleque moveu do local. Quando você sai do lugar da obediência, você está sujeito a tragédias. Você está sujeito a tribulações. Às vezes você está passando por um problema e nem sabe o que é. É porque você saiu do local da obediência. É isso. É isso que Elimeleque me ensina. Então, por hoje, é isso. Aprendemos a decidir com Deus. Com Deus. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Me ensina a decidir. Essa amizade, esse relacionamento, me ensina, Senhor. Me ensina a tomar a decisão certa. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento sobre isso? Pai, nessa hora damos graças ao Senhor, porque a primeira decisão que aprendemos vamos decidir com o Senhor. Eu vou te consultar antes. Eu vou consultar o Senhor para saber se eu devo ou não fazer. Pai, sim, aprendi com a vida de Elimeleque que uma decisão pode afetar não somente a minha vida, mas de todos aqueles que fazem parte dela. Eu posso afetar positivamente ou negativamente, Senhor. Então, eu peço que o Senhor ajude a essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa oração, ajude elas a decidirem. Sim, Senhor, para que a família delas venha sorrir, se alegrar, prosperar, em nome de Jesus Cristo, para que elas vivam uma vida longa com o Senhor, com abundância, em nome de Jesus Cristo. Não que tenha a vida encurtada como Elimeleque, não que tenha sonhos encurtados como foi com Noemi, com projetos de vida. Não, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a decidir, ajude esta pessoa que está vendo essa mensagem a tomar decisões certas. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, nos capacite, meu Pai, a ser firmes naquilo que o Senhor falar conosco. Que sermos firmes em te obedecer, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Essa mensagem ardeu no seu coração? Ardeu? Sabe aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Que eles falam assim, quando ele falava, não ardia o nosso coração? Porque quando Jesus fala, é isso que acontece. Então, eu peço um favor para você. Se ardeu no seu coração, porque não foi eu que falei, foi Cristo. A palavra revelada, foi Ele que falou com você. Então envia para uma pessoa que veio à sua mente agora. Sabe aquela pessoa que do nada veio na sua mente, no seu coração, enquanto essa mensagem era transmitida? Pois é, envia para ela, porque Deus também quer ajudar ela a tomar decisões. Olha só,
Imagina se Elimeleque tivesse tomado a melhor decisão, a família dele estaria sorrindo. Então ajuda essa pessoa que hoje não entende o porquê está passando por certas circunstâncias, certos problemas, mas que foi por causa de uma má decisão. Uma má decisão. Compartilha essa mensagem, não para em você. Compartilha com ela. Faça essa pessoa, ajude essa pessoa. Imagina se a gente pudesse ajudar Elimeleque nessa época com um conselho, que era o que ele deveria ter feito, buscado um conselho, uma direção, principalmente em Deus. Principalmente, é o que a gente aprendeu hoje. Então faça isso, encaminhe essa mensagem. Dê a essa pessoa uma oportunidade de acertar nas suas decisões. Amém? Vamos depois para a segunda aula. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco nessa caminhada. 12 decisões que mudarão a nossa vida. Amém!